Boa noite, graças e paz. Temos aqui boas notícias. Aqui na capa estão o nosso alvo de 7.000 livros A Grande Controvérsia, mas nós já recebemos uma doação maravilhosa de mais de 1.000 livros. Então faltam um pouco mais de 5.000 livros para nós atingirmos o alvo. Temos também algumas doações no nosso site de arrecadações, mas continuamos pedindo o apoio de todos. Eu vou estar publicando um vídeo falando mais sobre isso, sobre as bênçãos que recebemos. Você vai poder estar acompanhando aqui no canal, vai poder estar acompanhando. Então essa é a quarta semana, e o título do estudo, na verdade o capítulo 4, aqui no livro, ele se chama Os Valdenses, nesse livro aqui, e no aplicativo ele vai se chamar Um Povo que Difunde Luz, que são dois títulos sobre o mesmo povo. Vamos então orar e desfrutar desse estudo. Pai nosso que estás nos céus, somos gratos porque nos dá o privilégio de estudar a verdade e ter novos entendimentos. Que esse capítulo possa ser inspirador para nós. Afaste o maligno e nos conceda o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então está aqui o capítulo 4 na tela, iniciando a leitura. Por entre as trevas que baixaram à terra, durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticado o seu caráter, e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes, e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. Talvez alguém não tenha assistido os outros vídeos, eu aconselho que siga a ordem, porque aqui é uma história que vai acrescentando aí a cada capítulo uma parte. Então, o que seriam essas trevas que baixaram a terra? O domínio papal, que foi plenamente estabelecido, já começou a operar nos dias de Paulo, mas levou aí aproximadamente 500 anos para ele estar bem firmado, bem fortalecido, já espalhando suas heresias. Continuando então, a história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrita no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Poucos traços de sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações de seus perseguidores. Foi tática de Roma obliterar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou do pobre, elevado ou humilde. Roma se esforçava também por destruir todo registro de sua crueldade para com os que discordavam dela.
os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos desta natureza deviam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram pouco numerosos e de forma desfavorável à preservação. Portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito o seu desígnio. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Mal o papado obtivera poder, estendeu os braços para esmagar a todos os que se recusassem a reconhecer-lhe o domínio, e uma após outra submeteram-se as igrejas ao seu governo. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até aquelas praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu predomínio. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos, e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e os pântanos. Não obstante, a luz, por algum tempo, oculta, continuou a arder. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou ela com um fulgor que se estendeu a muito longínquas terras. Da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, fizeram desta o centro de seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários, não somente para a Escócia e Inglaterra, mas para a Alemanha, Suíça e mesmo para a Itália. Agora, esse parágrafo que se passou aqui, foi citado Columba, aqui ó, da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores. Então, sobre esse nome, eu não vou passar assim de forma tão resumida. Preciso ler um pouco aqui sobre ele. Esse homem, ele se chamava então Columba, e ele era irlandês. Então, eu vou deixar o link do livro chamado A Verdade Triunfante. É muito importante, porque se você perceber, Apocalipse 12 tem uma igreja chamada Igreja no Deserto, que é a igreja de Cristo. Depois que saiu das mãos dele, foi passando aquelas fases que a gente já conhece das 7 igrejas, no Apocalipse 2 e 3. Isso, no Apocalipse 2 tem a primeira, que é Éfeso, até chegar em Laodiceia. E esse Columba, ele faz parte da história da igreja no deserto. E esse livro, A Verdade Triunfante, ele nos traz o que aconteceu nesse tempo, toda a história, desde o tempo que os cristãos fugiram para Pela, no primeiro capítulo do Grande Conflito, que a gente está estudando, já nos foi dito isso. Depois que Jerusalém foi destruída, eles foram para Pela, uma das cidades lá de Decápolis, e depois o evangelho foi indo, e a gente pode estudar todas essas raízes nesse livro.
Eu queria só anotar esse nome Columba porque ele é muito importante. Foi uma grande pessoa, colaborou muito para a fé que nós temos hoje. Eu vou ler aqui um trecho sobre ele. Diz assim: Columba tinha apenas 25 anos quando construiu a igreja em Derry, no norte da Irlanda, onde mais tarde ele fundou uma escola. Então esse homem ele tinha esse foco muito importante. Ele fundava escolas de igreja, escolas missionárias, e isso ajudou muito para a pregação do evangelho. Este lugar é agora conhecido Londonderry. O zelo juvenil e as realizações deste missionário impressionaram muito o historiador Bede, quem faz menção especial de Derry. Então Bede escreveu sobre isso. Durante os 7 anos seguintes ao estabelecimento de Derry, Columba fundou muitas igrejas e institutos bíblicos. A ele deve-se o surgimento de mais de 300 igrejas durante este período. Então, em 7 anos, ele fundou 300 igrejas. Cerca de um terço destas eram as chamadas mosteiros, ou escolas da igreja. Só um comentário aqui, não é mosteiro de monge, tá? Não era apoiado por Patrick, por Columba, por Luciano, esses nomes da igreja no deserto, chamado de monasticismo, não era apoiado por eles essa questão católica. Embora aqui fosse chamado assim, não significava que os missionários se tornariam monges e ficariam trancados nesse lugar, pelo contrário. A história deixa claro que ele procurava imprimir o caráter de Jesus nesses jovens para que eles fossem, espalhassem o evangelho e também fizessem outras escolas. Feliz em sua atividade para Deus, Columba estava constantemente viajando. Os doentes e enfermos abençoavam seu nome, enquanto os pobres sempre sentiam que nele tinham um amigo. De alta estatura, ele tinha uma voz poderosa que poderia ser ouvida a grande distância. Nenhuma jornada era grande demais, nenhum trabalho árduo demais para empreender ao servir as necessidades do povo. Na Irlanda, Columba mereceu o suficiente respeito para viajar em segurança. Ele foi dedicado ao estudo das Escrituras. Seu biógrafo mencionou que ele passava muito tempo escrevendo, isto é, transcrevendo porções da Bíblia. Então ele passava muito tempo transcrevendo porções da Bíblia. Naquele tempo não é como hoje, que você acha Bíblias em todo lugar. Eles copiavam, então, a Bíblia. Isso tem uma grande vantagem, né? Certamente ele memorizou muito da Bíblia. Acreditava-se que ele copiou 300 Novos Testamentos com suas próprias mãos. Ele era o autor não só de hinos latinos, mas também de poemas em sua língua natal, irlandesa. Um exame cuidadoso de seus escritos mostra que em muitos lugares ele usava a versão ítala da Bíblia. Então, essa questão aí de versões da Bíblia também é muito importante. Nada deixa de ser importante na construção da verdade, mesmo a versão da Bíblia. Nós não vamos estudar isso agora, não vamos entrar nisso, mas essa versão bíblia chamada Ítala, ela tem as suas descendentes de hoje que são puras como ela. E aqui no Grande Conflito vai dizer uma coisa muito importante sobre os valdenses, principalmente por eles terem a versão da Bíblia correta. Então é muito importante a versão da Bíblia que você usa. E aqui um comentário do biógrafo de Columba. Ele não podia passar nem mesmo uma hora sem aplicar-se à oração, leitura, escrita ou outro trabalho manual.
Olha que exemplo. Então, aqui eu vou tentar deixar esse livro em PDF. Vale muito a pena. Você vai conhecer o que aconteceu entre o século I até chegar nos nossos dias. Vai conhecer mais ainda sobre a história, se aprofundar mais e vai ajudar, inclusive, aqui no estudo do Grande Conflito. Vamos prosseguir. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolvera pô-la sob sua supremacia. No século VI, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Eloquente contraste se apresentou. Os últimos eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja, e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo seguidor de Cristo. Repetidas tentativas foram feitas para se conseguir sua adesão a Roma, mas esses humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado por seus emissários, firmemente replicavam que não conheciam outro mestre senão a Cristo. Qual foi a resposta do papado? Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vós não unirdes conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o golpe de morte. Isso está lá no livro de D'Albinel, um famoso historiador, História da Reforma do século XVI. Não era isto simples ameaça. Guerra, intriga e engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou obrigadas a submeter-se à autoridade do Papa. Então, o que você vê hoje nesse país aí, Bretanha, se você vê catedrais e o papado estabelecido, lembre que foi a força, não foi assim comprado terreno, instituído tudo certinho pela paz, foi tudo pela força. É bom lembrar isso. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e, no transcorrer dos séculos, foram afetados por seus erros, mas continuaram a considerar a Escritura Sagrada como a única regra de fé, aceitando muitas de suas verdades. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática existiram na África Central e entre os armênios na Ásia. Mas dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes destas igrejas
reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Que pena, né? No entanto, alguns houve que se recusaram a ceder à autoridade do papado ou do prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade da fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se, alguns abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas, e ali preservavam a liberdade de culto a Deus. A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em assinalado contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Olha que importante essa parte aqui, ó. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si sós chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da Igreja apóstata. A fé que professavam não era nova. Agora preste bem atenção nessa parte. Sua crença religiosa era a herança de seus pais. Então, nós sempre voltamos à mesma base. Lembram que lá em Deuteronômio está ligado ao maior mandamento de todos, a questão da família, a questão dos filhos? Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 diz o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Para que elas estarão no coração? E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho, e quando te deitares e quando te levantares. E aí, cada vez que o povo seguia esse mandamento aqui, o maior mandamento ligado com o segundo maior mandamento, que é amar o próximo, qual que é a regra que se segue? Começa a amar o próximo pela sua casa, pela sua família. Se você não ensina seus filhos, você vai criar inimigos de Deus que gerarão inimigos de Deus e assim por diante. Será um fracasso. Então aqui, diferente de Israel, principalmente aqui no tempo do deserto, os pais ensinaram esse povo, eles não tinham uma fé nova, eles não tinham descobrido isso sozinhos, e os pais foram fiéis. Aqui nessa parte, continuando, lutavam pela fé da igreja apostólica. Então era aquela mesma fé que saiu de Jesus, da igreja apostólica, da igreja de Éfeso, eles estavam lutando por ela. A fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. A igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, era a verdadeira igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade, que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. Hoje eu pergunto para nós, a igreja continua no deserto? Será que
A verdadeira igreja são essas orgulhosas hierarquias que nós vemos hoje aí, que não tem uma oposição sequer do mundo, que concordam entre si, que estão fazendo ecumenismo, de tão parecidas que são? Ou será que a verdadeira igreja está aí em pequenos grupos, em algumas casas, em algumas famílias? Isso é para se pensar. As coisas não mudaram muito hoje. Embora não hajam mais as mortes, as perseguições que haviam tão claras naquele tempo, nós estamos num estágio pior, porque é como se nós estivéssemos no tempo em que Constantino casou a igreja com o paganismo, na Idade Média, que aí acabou as perseguições e era legal ser cristão. Exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. Sem as perseguições a igrejas, existem ainda as perseguições a pessoas que querem levar a Bíblia a sério, querem servir a Jesus de todo o coração, mas não existe perseguições a igrejas como havia na Idade Média. Não existe. Não porque o papado tenha mudado, mas porque o chamado protestantismo mudou, se adaptou ao mundo. Que pena. Entre as principais causas que levavam a Igreja verdadeira a separar-se da de Roma estava o ódio desta de Roma ao sábado bíblico. Sempre tiveram problemas e sempre terão com o sábado. Conforme fora predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi lançada ao pó, enquanto se exaltavam as tradições e costumes dos homens. As igrejas que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. No meio do erro e superstição que prevaleciam, muitos, mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstiam-se do trabalho também no domingo. Isto, porém, não satisfazia os chefes papais. Exigiam não somente que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com a mais violenta linguagem denunciavam os que ousavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia, em paz, obedecer à lei de Deus. Olha só que coisa terrível. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, na língua materna. Olha, essa aqui é a parte que eu queria ressaltar, que legal. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial de ódio, do ódio e perseguição. Agora eu pergunto, será que você aí com a sua Bíblia tem a verdade incontaminada? Ou será que isso você pode pensar que não importa, tanto faz, tudo é a mesma Bíblia? Posso te dar 100% de certeza que não é a mesma Bíblia. Satanás ele é tão astuto que ele se infiltrou sim nas traduções de Bíblias, como a gente vê algumas terríveis, como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, entre outras terríveis traduções. Não aconselho que tenha esse tipo de pseudo-bíblia na sua mão. Busque as versões mais antigas, no mínimo Almeida, a Bíblia Almeida no mínimo, mas ainda a melhor versão é a Bíblia King James, de 1611. Nós vamos chegar lá. Se for necessário fazer um estudo sobre a versão da Bíblia, nós vamos fazer. Então, vou ler mais uma vez.
Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, na língua materna. Tinham a verdade incontaminada. E qual que era o resultado? E isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. Perseguidos embora pela espada dos saboianos e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e de sua honra. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus providenciara para seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um emblema da imutável justiça de Jeová. Apontavam eles a seus filhos as alturas sobranceiras em sua imutável majestade, e falavam-lhes daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus estabelecera firmemente as montanhas e as cingira de fortaleza. Braço algum, a não ser o do poder infinito, poderia movê-las do lugar. De igual maneira, estabelecera ele sua lei. Então, olha só o efeito de eles morarem lá no campo, afastados dos ímpios e observando a natureza. Primeiro, que eles não tinham influência dos gentios, ali dos midianitas e cananeus ao redor deles. Então, já preservavam a família. E contemplando a natureza, olha a mente que eles receberam. Em vez de reclamar do lugar, eles olhavam para as montanhas e comparavam com a lei de Deus, tão imutáveis, tanto as montanhas como a lei de Deus. Então, da mesma forma hoje, se você tem esse contato com o campo, você salva a sua família, salva a si mesmo e começa a ter uma visão diferente das coisas. Deus proporciona tudo isso lá no campo. Uma boa opção. Nós vimos ali que, um pouco atrás, o pessoal estava tão corrompido e tão desorientado, porque estava convivendo com os gentios, os vizinhos do lado, que guardavam tanto o sábado quanto o domingo. Já os valdenses não, eles não tinham esse problema. Eles guardavam o sábado, porque sabiam o que era o verdadeiro dia de Deus. Então, um contraste bem interessante. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e a afirmação sempre infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos silenciosos da presença de Jeová. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido refúgio da ira
e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto. Muitas vezes, quando perseguidos pelos inimigos, a fortaleza das montanhas se provara ser defesa segura. De muitos rochedos elevados entoavam eles louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar seus cânticos de ações de graças.